Alabastro, aqui, aliás, no cenáculo, né? Extensão do Ministério Alabastro, Curas, Escola Médico Missionária, e o cenáculo das igrejas em casa, e nós vamos para revisar a lição da Escola Sabatina, que foi estudada durante a semana, as profecias de Daniel. Vamos então para o tema número 8, aliás, o assunto número 8, que trata realmente de algo muito importante, porque vai falar algo que é necessário saber, sobre a ponta pequena, dos 10 chifres da visão de Daniel, capítulo 8. A pressão da história da igreja. O verso áureo dessa lição diz, ali em Daniel 7, verso 21 e verso 22, nós lemos assim: eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias, foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Gente, é um tema um assunto muito importante a ser tratado neste momento. O nosso alvo aqui dessa lição é para expor perfeitamente a estratégia de Satanás, desmascará-lo, e seu supremo esforço no sentido de usurpar a autoridade do Altíssimo e estabelecer outro Deus na terra. Ele tem feito um esforço monumental para estabelecer outro Deus na terra. Então nós vamos nessa lição, ao fazer a revisão, esperamos que você possa estar com o coração aberto. Olha, não vou falar de mim mesmo, vou falar do que diz a palavra de Deus, do que está escrito, assim diz o Senhor. É a palavra que vai ser dita, que vai ser apresentada aqui neste momento. Qualquer coisa, qualquer dúvida, procure nas Escrituras Sagradas que você vai ver. Vamos dar as referências, os textos, e vamos analisar segundo o escrutínio desta palavra gloriosa, a palavra do nosso Pai Eterno. O aparecimento da ponta pequena. Que ponta pequena é esta? De Daniel capítulo 8. O que tem a ver nessa história, esse desenrolar dos dias em que estamos vivendo? Bem, quando Daniel estava observando as pontas do quarto animal, que eram 10 pontas, que estranho fenômeno viu ele? O que diz a palavra? O que está escrito na palavra? Vamos ver. Daniel capítulo 8. Vamos ver o que diz, o que está escrito aqui. Daniel 8. Vamos ver aqui o versículo, que diz o versículo 6. Aliás, não, vamos ver Daniel 7, verso 6. 7, verso 6. 7, verso 6. O que diz aí? Daniel 7, verso 6. Vamos ler primeiro o verso 8, ok? 7, verso 8. Diz assim, está escrito assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homens, e uma boca que falava grandiosamente, falava blasfêmias. Eu falei as pontas, a visão de Daniel é capítulo 7, perdão, e das 10 pontas, né, pequenas. Das 10 pontas dela sai uma ponta pequena. Então veja que uma ponta saiu dessas 10 e falava grandiosamente, falava com um toque de blasfêmia, se colocando acima de Deus através do seu comportamento, através da sua linguagem. Então, veja bem, essa ponta pequena ousada, ela quer se impor, ela quer estar acima do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do nosso Deus eterno. Mas então, vamos lá. Veja bem, considerando, espantado e perplexo, Daniel procurou conhecer a verdade. Olha, gente, no tempo que estamos vivendo, é necessário nós, durante essa expectativa dos acontecimentos, procurar saber a verdade. Daniel procurou saber a verdade, ele procurou conhecer a verdade, a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, bem como da ponta pequena, de diante
da qual caíram 3 daquela ponta, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que os das suas companheiras. É o que diz o verso 19, verso 20. As outras pontas representavam as nações comuns, os reinos, mas esta ponta pequena devia ser de uma natureza completamente diferente, e isto era de uma natureza eclesiástica, de uma natureza religiosa. Essa outra ponta, ela tinha no seu bojo, na sua estrutura, a religiosidade, e ela se impunha nesse ponto, e é interessante notarmos que ela quer superar ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo. E isso é muito sério. Ela busca uma adoração para si própria, e ela ataca o Todo-Poderoso. Daniel 7, verso 21 diz, está escrito assim na palavra, nós lemos assim, veja isso, que mostra uma atividade superior da ponta pequena. Que atividade foi vista? Essa atividade superior. Isso aqui é muito forte, isso que nós vamos ler agora. Eu gostaria que você escrutinasse, você buscasse essa passagem e verificasse aí na sua Bíblia o que está dizendo aqui, e nós vamos referendar, vamos dissecar, vamos mostrar por trás de toda essa revelação o que é realmente, ao que se aplica, e com certeza ao sistema religioso, e nesse tempo dando ênfase mais ainda na sua atuação. Veja bem, Daniel 7, 21 diz assim, está escrito assim, e olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e vencia. A ponta pequena, ela fazia guerra contra os santos e ela vencia. Ela vencia. Assombrosa ira deste chifre. Assombrosa ira desse chifre pequeno contra os santos atraiu particularmente a atenção de Daniel. Daniel viu este poder fazer guerra contra os santos. Note que nós estamos vendo aqui um poder, uma ação dentro do contexto religioso. Então Daniel viu este poder fazer guerra contra os santos. Tal guerra foi feita pelo papado? A pergunta que eu estou direcionando a você. Essa guerra foi feita pelo papado? Milhares de mártires respondem que sim. Inquisição, ataque frontal, destruição, mortandade, feito pelo papado, Igreja Católica Romana, sob a direção dos papas, perseguiram os santos do Altíssimo, fizeram guerra aos santos do Altíssimo, aos servos de Deus Poderoso, que não se submeteram ao que eles estavam querendo, dentro de uma experiência de apostasia. Foi feita, milhares de mártires respondem que sim, testemunharam as cruéis perseguições infligidas pelo poder papal aos valdenses, aos abigenses e aos protestantes em geral. Quantas milhares de pessoas foram mortas, foram destruídas pela Inquisição romana, católica romana. É só ver a história pródiga, está tudo lá. Agora uma advertência e cumprimento se faz, claro, para nós na palavra de Deus. Com que linguagem enfática o apóstolo Paulo? Ele adverte quanto ao perigo que sobreviria. Apóstolo Paulo profetizou, ele viu, Deus mostrou como a igreja seria tratada,
o que aconteceria com a igreja dos santos. E nós vemos isso aí em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3 a 4. Está escrito assim na palavra. Acompanhe comigo. Aqui está o que Paulo viu. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 a 4, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. No verso 7 diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Tremenda palavra. Tremenda palavra. O apóstolo Paulo corroborou com a profecia de Daniel sobre a ponta pequena. Os primeiros séculos da nossa era. Que poder eclesiástico surgiu em cumprimento desta declaração? O papado. Regime papal. A Igreja Católica Romana em franca, aberta apostasia com seus papas. E eles se colocaram no lugar de Deus. O papado. O escritor católico romano declara: muitos anos atrás, quando Roma, pela negligência dos imperadores ocidentais, foi deixada a mercê das hordas bárbaras, os romanos se voltaram para uma figura em busca de proteção. E pediram que ela governasse sobre eles. E foi assim, desta simples maneira, o melhor de todos os títulos para os direitos reais, que começou a soberania temporal dos papas. E mansamente, se dirigindo ao trono de César, o vigário de Cristo, empunhou o cetro perante o qual os imperadores e reis da Europa deviam curvar-se reverentemente durante tantos séculos. Uma papal tomou o poder dos Césares, tomou o poder político em suas mãos. Os Césares se dobraram a Roma papal. Os reis da terra se dobraram a Roma papal. Se cumprindo a palavra, se cumprindo a profecia. E ali não houve fronteira para a sua maldade, para perseguir, para matar, para destruir aqueles que chamavam de hereges. Porque não se submetiu às práticas de Roma papal, aos desvaneios, à apostasia que graçava a religiosidade, a religiosidade. Tudo criado, desenvolvido pelos líderes católicos romanos, Roma papal. Queridos, é a história, ela é pródiga, ela se cumpre fielmente, para abrir o caminho ao desenvolvimento da ponta pequena. O que ocorreu com 3 pontas originais? Haviam 3 pontas, 3 chifres, nos 10 chifres, que não aceitavam o que Roma papal estava obrigando a igreja a fazer. Não aceitaram a apostasia. Estava de forma clara, definida pelos grandes
líderes papais. Daniel capítulo 7, no versículo 8, diz a palavra. Daniel 7, no verso 8, nós lemos o seguinte: está escrito: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de um homem, e uma boca que falava grandiosamente. Aqui está falando de uma palavra. Como ela tratava aqueles que se opunham contra ela. Como ela se tratava. Esta profecia aqui, este chifre pequeno, como teremos mais tarde a ocasião de notar mais simplesmente, mais amplamente, mais completamente, foi o papado. Os 3 chifres arrancados diante dele representavam os Érulos, os Trogoldos, os Vândalos, que eram 3 tribos, dos 10 que representavam também o grupo dos 10 chifres, das 10 pontas pequenas. 3 tribos que se opunham contra Roma papal. Ela se opunha contra Roma papal. E Roma papal, como tinha o César na mão, como tinha o poder na mão, o poder do Estado, massacrou, destruiu, matou essas 3 tribos. Os 3 chifres arrancados diante deles, o Eros, os Trogoldos e os Vândalos. A razão pela qual foram arrancados foi a sua oposição aos ensinos e pretensões da hierarquia papal. Neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Os olhos eram emblemas adequados de astúcia, de penetração, astúcia e as arrogantes pretensões de uma organização religiosa apóstata. Agora, com que outras palavras foi esta destruição predita? Daniel 7:24, última parte, diz: aqui estão as palavras de Daniel, quando ele diz assim, e nós lemos assim na palavra, 7, verso 24, diz: depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, as 3 pontas, os 3 chifres. Esse poder se levantou e abateu as 3 pontas, os 3 reis, em seu espetacular avanço para alcançar a supremacia. Igreja de Roma, a Igreja Católica Romana, destruiu 3 dos 10 reinos. Eram de crença ariana e não obedeceriam os decretos do sacerdote rei do Tigre. Os primeiros que foram derrotados foram os Érulos em 493 a.C. 40 anos mais tarde, em favor do papado, o célebre general Belisário avançou contra os reis considerados heréticos e exterminou os formidáveis Vândalos do norte da África no ano 534 a.C. e expulsou de Roma os ostrogodos em 538 a.C. Essa devassa que eles fizeram com esse povo, porque não se submeteram à apostasia papal. Conforme a profecia, que atitude este poder assumiria contra o Altíssimo? Aqui tem uma coisa muito importante.
revelada por Daniel no capítulo 7, versículo 25, quando ele diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os templos de lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Amado, esta profecia foi infelizmente cumprida na história. Os pontífices, eles procuraram, ou pelo menos permitido, que lhes aplicassem títulos que foram hiperbólicos ou blasfemos, se fosse aplicado a um anjo de Deus. Note que aqui diz que ele diria palavras contra o Altíssimo. Se cumpre aquilo que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, que nós lemos anteriormente. Ele se colocaria no lugar de Deus. Como o papado se exaltou, a fim de cumprir esta predição. As declarações que vamos agora a citar devem chamar a nossa atenção. O que diz as autoridades da Igreja Católica sobre os seus dirigentes, os papas, principalmente? O que diz ela? Olha o que ela diz. Olha o que ela diz. O Papa é o supremo juiz das leis da terra. Ele é o vigário de Cristo, o qual não é somente um sacerdote para sempre, mas também Rei dos reis e Senhor dos senhores. Civilta Católica, citada em Vaticano, Concílio, por L.W. Bacon, página 220. Gente, nós vemos aqui algo assustador. É isso que eles acham que são esse líder no passado, tomando o lugar de Deus. E ainda diz outras declarações de Roma. O Papa tem uma tríplice coroa como rei do céu, da terra e do purgatório. Ferraris, Pop da Biblioteca, volume 6, página 26. O Papa tem uma tríplice coroa como rei do céu. E está dizendo, ele diz que o Papa era considerado como rei dos céus. Rei dos céus. Estes termos não apenas relíquias da era escura, pois exprimem a firme pretensão da Igreja de Roma. Nas encíclicas datadas de 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII repetiu a sessão. Ele disse o seguinte: ocupamos aqui na terra o lugar do Todo-Poderoso. Está aqui, a encíclica do Leão XIII, página 34. Ele disse que ocupava aqui ocupamos aqui na terra o lugar do Todo-Poderoso. Isso aqui só é parte das declarações deles. Esse sistema corrompido, degradado pela apostasia. O espírito de intolerância religiosa. De que maneira este poder trataria aos adoradores de Deus verdadeiro? Olha a parte, como eles tratariam. Eu cito novamente Daniel 7, versículo 25, quando diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá o santo do Altíssimo. Por quê? Porque esse santo do Altíssimo
Eles não aceitariam essa loucura, essa posição que eles queriam ter e ser igual a Deus, ou ser acima de Deus aqui na terra. Amados, Daniel 7,25. O espírito de intolerância religiosa com aqueles que não submeteram às suas loucuras, no âmbito das suas mais arrasadora apostasias, na verdade. Os 3 reinos destruídos pelo chifre pequeno, os Élanos, os Vândalos e os Ostrogodos, eram arianos, ou seja, observavam o sábado do 4º mandamento e guardavam o 1º mandamento, pois criam no Deus único em seu Filho Jesus Cristo. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito: consumirá os santos do Altíssimo. A tentativa de modificar a lei divina, ainda, Daniel 7,25, até nisso, Roma papal, ela mexeu. A tentativa de modificar a lei divina, que é a expressão do caráter de Deus, a lei santa, a lei eterna, os princípios do Criador, até isso Roma meteu o dedo, tentando uma mudança. Daniel 7,25 diz assim: cuidará e mudará os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo na carne. Tentou mudar a lei de Deus, mudar os mandamentos de Deus. Uma papal fez isso. Sabe? O papado tentou fazer isso, sim. Até isso. Acrescentou o 2º mandamento do decálogo ao 1º, tornando-os um só, e dividiu o 10º em 2, fazendo que o 9º proíba cobiçar a esposa do próximo e o 10º a propriedade do próximo, para conservar o número completo de 10. De que maneira o papado tem procurado alterar os mandamentos da lei divina, da lei de Deus? A única parte das escrituras da Bíblia que Deus não permitiu que ninguém escrevesse, ele escreveu com o próprio dedo dele, estava de pedra, não estava de pedra. E sabia que haveria uma tentativa, que se pudesse levantaria para tentar mudar a sua santa lei, sua lei real, 10 mandamentos. Ainda que a tradução católica da Bíblia apresente a lei de Deus como foi proclamada no Sinai, está lá. Em seus catecismos aprovados pela igreja, eles prepararam os mandamentos de tal maneira que omitiram a proibição contra a adoração de imagens. Na lei do catecismo já não tem um mandamento da lei real, da lei de Deus, que proíbe adorar imagens esculturas. Para que a lei continuasse com o número original de mandamentos, o 10º está dividido em 2. O primeiro mandamento foi alterado, pois a adoração a um Deus único foi alterado para adorar uma trindade. Também no lugar do sábado, a Igreja Católica procurou substituí-lo pelo domingo, considerando este um dia do culto universal, como um exemplo de Assunção Papal. Vejamos o que se encontra no Catecismo Oficial da Igreja Católica Romana e na Revista Católica Live da Igreja Católica Romana. Olha o que se encontra lá. Está assim. Pergunta:
Como poderia provar que a igreja tem poder para ordenar festividades e dias santos? Resposta: pelo próprio ato de mudar o sábado para o domingo, com o que concordam os protestantes. Aí, ó, o catecismo da Igreja Católica Romana é para 58. Olha o que diz ainda. Agora é a revista Life da Igreja Católica Romana. Diz assim: nossos oponentes, os protestantes, às vezes reivindicam que nenhuma crença deveria ser dogmatizada, que não seja explicitamente declarada na Bíblia, mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, têm aceitado tais dogmas como a Trindade, pela qual não há nenhuma autoridade precisa dos evangelhos. Revista Life Católica, 30/10/1950. Isso aqui são declarações claras, sem rodeios, de Roma. Por quanto tempo? Veja, séculos de supremacia papal, séculos de ataque aos santos do Altíssimo. Por quanto tempo este poder continuaria? Daniel 7:25 diz, está escrito: e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. 3 tempos e meio quer dizer 1260 anos solares. Calculando um tempo como ano calendário de 360 dias e um dia como um ano solar, depois do qual assentar-se-á o juiz e lhe dará o domínio, não em seguida, senão por graus, para consumi-lo e destruí-los até o fim. Na linguagem simbólica da Bíblia, que período de tempo é representado por um dia? Você pode encontrar lá em Números, capítulo 14, versículo 34, Ezequiel, capítulo 4, verso 6, lá diz que um dia profético equivale a um ano. Então aqui seria 1260 anos, seria o tempo que Roma papal estaria perseguindo, controlando o povo, perseguindo os fiéis por não aceitar a apostasia, comandando a sua larga e milenar apostasia. De que maneira a história testifica do cumprimento desta profecia? Aqui nós vemos a história, o desenrolar dela, a clareza, nos ajudando mais e mais na compreensão profética. Porque a história é pródiga. O decreto imperial de Justiniano, você pode ir na história, você vai ver isso aí, em 533, ano Domini, reconheceu a supremacia do Papa de Roma. Então, com a batalha decisiva da derrota dos ostrogodos em 538, ano Domini, o decreto entrou em vigor. Vemos, pois, a exatidão do cumprimento profético, desde o decreto de Justiniano, determinando o estabelecimento do papado, até o decreto da Convenção Francesa em 1793, repudiando aquela autoridade. O período é exatamente 1260 anos. Novamente, de 538 ano Domini, quando o Papa Vigílio foi eleito como Pontífice Universal, até o tempo em que o Papa Pio VI foi deposto e exilado em 1798, o período é também de 1260. O cumprimento da profecia, pois, é confirmado duplamente. Olha,
começou o poder Roma papal. Ao seu favor, o braço do Estado, no ano 538. Contando no ano 538, até quando Roma foi destituída, o seu poder foi destituído, o Papa foi preso. Napoleão Bonaparte mandou o seu general Berthier prender o Papa. Ele ficou confinado ao exílio, morreu no exílio. E isso aconteceu em 1798, cumprindo então 1260 anos. De 538 a 1798 dá 1260 anos. Cumpre-se a profecia de Daniel, no capítulo 7, versículo 25. Que tremenda profecia! Com que palavra Daniel apresenta a conclusão desta profecia? Daniel 7, versículo 21 e 22, está escrito assim: eu olhava, eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. 38 diante. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Pouco tempo depois da morte do Papa, exilado, outro foi escolhido para fazer o uso da tríplice coroa. E com o decorrer dos acontecimentos, tem havido um extraordinário renovamento do poder e do prestígio papais. Isto está em perfeito acordo com a profecia, pois esta indica que o papado continuaria alguma atividade até o tempo do fim. 1798, Roma foi ferida de morte, mas a profecia diz que ela seria curada, e realmente, amados, está sendo curada. Roma papal, através de Francisco, está no mundo todo, fazendo todo o ajuntamento, através do movimento ecumênico. Ela está pegando o braço do Estado, ela está pegando os grandes que estão à frente do poder neste mundo, e todos eles estão aderindo ao Papa, ao papado, a Francisco, porque a profecia diz que esta ferida seria curada. Ao movimento ecumênico, todos os segmentos religiosos estão com o papado. Os grandes e os pequenos estão com o papado. A linha de ação de Francisco é a ecologia, lutando para que a terra seja salva do aquecimento global. E ela já está levantando o sábado, que elas chamam sábado ecológico, que é o domingo. Ela está levantando um dia onde a terra vai parar, toda a terra, para descansar. Ela chama de sábado, mas não é o sábado bíblico do quarto mandamento da lei de Deus, não, é o sábado de Roma papal, na sua apostasia inigualável, assustadora, pegando de Roma pagã o seu domingo, o seu dia de descanso, o seu dia santo, porque era dedicado ao sol. Roma pagã levantou o domingo para adoração ao principal deus de Roma, que era o sol. Ela vai pegar, como ela fez no terceiro século, mudando o sábado para o domingo, e você pode ver no Concílio de Laodiceia, no Cânon 29, está lá o acontecimento. Agora ela vai ressuscitar de uma forma prodigiosa, aonde todos os grandes da terra estarão com ela de braços dados, com todas as religiões da terra estará com ela, com Roma papal, de braços dados, para fazer valer o domingo como o sábado ecológico para salvar a terra. Minha gente,
tremendo isso. Daniel declara que quando veio o ancião de dias, foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Daniel 7:22. E nessa oportunidade, os justos reinarão como reis e sacerdotes diante de Deus. João, em Apocalipse, diz: e vi tronos se assentarem sobre eles. Vi tronos e assentaram sobre eles. E foi-lhe dado o poder de julgar. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. E nesse tempo, que conforme foi pedido por Paulo, os santos vão julgar o mundo. 1 Coríntios 6, diz: em união com Cristo, julga os ímpios, comparando seus atos com o. Veja bem, é o tempo que estamos vivendo. A Escritura Sagrada, ela deixa claro. Cada caso vai ser decidido segundo as ações praticadas no corpo. Então, é determinada a parte que os ímpios devem sofrer segundo as suas obras e registrada em frente ao seu nome no livro dos mortos. O tempo está para definir tudo essa questão. Deus vai salvar um povo, o povo da verdade, os santos do Altíssimo. Uma papal está fazendo as suas cruzadas no mundo todo para salvar a terra. Deus não vai salvar a terra. Deus vai tirar o povo dessa terra. A terra vai queimar os seus elementos. Deus vai levar um povo daqui, o seu povo, os santos do Altíssimo, os que vão ser ressuscitados e os que estão vivos em Cristo, que serão transformados. Todos eles transformados, mas bem fechados de olhos, serão levados pelos anjos ao encontro do Senhor dos Ares. É o tempo que estão vivendo, decisivo. Mas o desenrolar à nossa frente é assustador. Nas palavras de Daniel, no capítulo 12, ele diz: é um tempo como nunca houve. O Senhor Jesus também falou essas palavras. E nunca irá haver. É um tempo decisivo na história de toda a humanidade. Fique com a palavra. Atente para a palavra. Estamos estudando as profecias de Daniel. O desenrolar da história desse velho mundo de pecado. Deus não faz nada sem antes ele revelar os seus servos profetas. E nós temos a profecia em nossas mãos para testemunhar, para apresentar, para comunicar aos santos. Nós não podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Vamos orar. Pai, a tua palavra é luz para nossos caminhos, lâmpada para nossos pés, nos guia por essa escuridão. Desça que está no mundo. Ela ilumina nossos olhos e nós vemos a tua mão que é através dos quadros proféticos, das revelações que tu fizeste dos céus dos profetas, da palavra do Senhor Jesus Cristo no Apocalipse, as revelações de Daniel no livro de Daniel e outros profetas. Nós te damos graças, porque nós temos o que nos norteia neste caminho tão perigoso, este mundo do pecado. Obrigado pela palavra. Ajuda-nos a tomarmos a posição certa, decisiva pela verdade. Que jamais abandonemos a tua palavra, a tua revelação. Enche nossos corações da tua amor. Tua graça nos basta. Eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que não é difícil você compartilhar esta palavra. Se
Se você não compartilha é porque você não crê, porque você, não sei, Deus sabe as razões. Quantas pessoas ouvem essas mensagens, não se podificando dar nem um like, nem um compartilhamento, nem um comentário? Por quê? Ajude para que essa palavra avance no meio dessas trevas, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus, uma verdade inigualável. Bem, graça e paz, esta é a nossa